viaja de férias na faixa há 20 anos. Bom, vamos lá para o terceiro bloco, para o nosso papo. Vamos conversar com José Graziano, que é o diretor executivo do Instituto Fome Zero e ex-presidente da FAO, que é o braço das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. Tudo bom, Graziano? Tudo bem, Toledo? Pronto. Opa! Já Olá, cheguei Graziano. Boa aqui. noite para você, meu caro. Kennedy, Tudo bem? prazer vê-lo aí com as orquídeas Prazer é aí meu. ao lado. Muito bem. Vamos aqui, rapaz. O Na Graziano, luta. você vê que Boa. ele é mais pró, que é mais profissional que a gente, né? Porque você vê que ele tem logotipo. Nós não temos, mas ele tem. Ah, Graziano é Gostei craque. dessa inovação. Gostei dessa história. engraçado aí, porque fica no computador, viu, Toledo? Eu fiz uma Ah, vez, e toda vez que liga, agora está aí. tá Mas certo. Boa, é isso aí. Ou seja, além de tudo é fácil, a gente não faz de preguiça mesmo. Exato. Exato, tá lá. Graziano, a pergunta que a gente propôs aqui para esse bloco, mas você vai ter tempo para responder, só para a gente ter um norte da conversa, é qual o tamanho da fome no Brasil hoje e como fazer para saciá-la? Porque tem várias estatísticas, né? Recentemente o Datafolha soltou uma, tem as estatísticas do governo. Qual que é o número que o Instituto Fome Zero trabalha hoje em dia? Olha, a mais completa pesquisa empírica que nós temos é da Vigisan, né, da Rede Pensan. A Rede Pensan fez duas pesquisas, uma no final de 2020, no final do primeiro ano da pandemia, e fez uma segunda no final do segundo ano da pandemia, 21, que atrasou e veio, perdão, 22, que atrasou e veio até o começo do ano de 22. Né? São os dados mais recentes que nós temos, já quase um Final ano. de Pensan, só 21, para quem não começo 22. conhece, E começo de 22, isso. Tá. Uma no a primeiro ano Pensan, da pandemia. só explica o que é a Pensan para quem não sabe. Pensan é uma rede de pesquisa de investigadores e pesquisadores, professores universitários, né, em torno do tema da segurança alimentar e nutricional. SAN, pesquisa de segurança alimentar e nutricional. Né? Certo. Nós usamos essa acrônimo, aí esse short, Acrônimo aí. SAN, né? Segurança alimentar e nutricional. E qual foi o resultado da última versão aí que saiu em 2022? O número que eles divulgam, né, que é o que a gente usa, é que você tem 3 níveis de fome, vamos dizer assim, tá? Traduzido pelo que chamam insegurança alimentar. Uhum. Na verdade, é muito difícil de definir o que é fome, né? Em geral, a gente confunde fome com apetite. Na hora de comer, se atrasa de comer, diz, eu estou com fome. Uhum. Fome não é isso. Né? A fome, do ponto de vista aí, os médicos, nutricionistas, etc., é uma ingestão de nutrientes menor do que se precisa para sobreviver. Essa é a definição. Então, tradicionalmente, a FAO sempre calculou a fome a partir da produção agrícola. É a nossa tradição, né? As grandes fomes do mundo vieram desde o tempo do Egito, que a gente sabe, né, da Bíblia, por quebras de safra, problema de seca, né? Problemas variados, pragas, né? Falta produção agrícola, as pessoas passam fome. A partir dos anos 70, 80, há uma superprodução devido às novas tecnologias da Revolução Verde, etc. De modo que nós passamos a falar não mais em falta de alimentos, mas em falta de dinheiro para comprar os alimentos. O que falta não é alimento, o que falta é poder aquisitivo para comprar. Uhum. Então, isso levou a desenvolver esse conceito da insegurança alimentar. Você tem um alimento na prateleira do supermercado, mas você não tem dinheiro para botar no carrinho e levar para casa. Esse é o problema.
Ô, Graziano, mas nesses 3 níveis, quantos milhões de brasileiros estão em cada nível desse daí? Qual que é a soma deles aí? No Brasil, você tem, no mais forte na insegurança alimentar grave, né, 33 milhões, que é o número mais utilizado. Já é um número forte, é um dos maiores números que a gente tem. Né? Mas a esse tem que se somar a insegurança alimentar moderada. Moderada é quando o cara não consegue fazer as 3 refeições por dia, vamos dizer. Ele pula uma, né? Ou não consegue comer a quantidade suficiente nas 3 refeições. Aí somam mais 32 milhões. Quer dizer, entre moderada e grave, 65 milhões. Esse é o indicador, né, do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável. Quando você fala do indicador número 2 das Nações Unidas, esse é o número que está lá do Brasil, 65 milhões. Tá? Comparável com outros países. Essa rede ela é reconhecida pela ONU como a melhor fonte desse tipo de dado no Brasil. Sem dúvida. Sem dúvida. Pela FAO, inclusive. A FAO tem a sua própria avaliação. Os números são muito próximos. Né? Quase 1/3 dos brasileiros estão nessa situação de insegurança alimentar. Exato. E tem outros, né, 60 milhões que têm uma insegurança alimentar leve. Segurança alimentar leve é quando você deixa de comer, por exemplo, você não come mais carne, você come salsicha. Você troca os elementos básicos da sua dieta por uma dieta de valor nutricional inferior. Você come mal. No Brasil, hoje, tem 2 componentes graves. Aí dá mais da metade da população com fome ou mal alimentada. Exato. 55%, para ser mais preciso. Tá? Nós temos hoje esses 2 problemas. Não pode pensar na fome como um só falta de comer, falta de alimento. Tem que, hoje, falar do que não come o suficiente e do que come mal. Por quê? Porque a fome antes era uma fome rural. Né? O sujeito realmente não tinha o que comer, não tinha nada para comer. Mas hoje acabava com a produção, matava a criação, o cara passava fome por falta de oferta. Como dizia o José de Castro, o problema do sertanejo não é que ele come calango, é que às vezes não tem calango para comer. Não é? A seca é tanta que ele não consegue, né, se alimentar nem dos animais aí que existem. Então, esse comer mal aumentou muito no Brasil. Quando você compara os dados de 2022, dessa última pesquisa da Vigisan, com a primeira pesquisa que usou essa mesma metodologia em 2004, que nós fizemos quando estava no governo, ainda pelo IBGE, foi o IBGE que fez, né? A grande diferença não é a fome, insegurança alimentar grave, nem a insegurança alimentar moderada. É na insegurança alimentar leve. Qual é a razão, Graziano? É a questão da renda? Menos dinheiro, o brasileiro ficou mais pobre, está comendo de um jeito pior? E urbanizou. Oi? E urbanizou essa pobreza. Então, na cidade, você, com menos renda, você diminui a qualidade da sua alimentação. Você primeiro espaça, em vez de fazer 3 refeições, faz 2. Em vez de fazer um prato cheio, faz o prato pela metade. Né? Divide a quentinha em 2, 3 pessoas. Né? E depois começa a reduzir esse poder aquisitivo. O brasileiro, durante a pandemia, não fosse o ovo que sustentou a nutrição, né? Nós teríamos tido aí essas imagens do Yanomamis, né? Reproduzidas nas nossas periferias urbanas. E, no entanto, o que a gente viu, eu coordenei uma série de reportagens na revista Piauí há uns meses atrás sobre essa questão, e o que nos assustou foi a epidemia também dessa mesma rede, os dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde, mostrando uma epidemia ao contrário, de obesidade infantil provocada pela má alimentação.
Porque Exatamente. a criança, em vez de comer em casa, por N problemas, inclusive a pandemia, Uhum. onde teria uma alimentação melhor, pega R$ 2, vai na lojinha da esquina, na periferia, compra 5 pacotinhos de salgadinho, cuja fábrica também produz ração animal, já dá para ter uma noção da qualidade, e vive daquilo. É o que ela come durante o dia. É isso, é isso. Aquele gráfico que vocês puseram na Piauí, da explosão da obesidade infantil, é inédito, ninguém tinha ainda aqueles dados divulgados, mostra exatamente o impacto disso do comer mal, que afeta principalmente as crianças. Como resolve, Graziano? Qual é o problema disso? Que a criança obesa carrega isso para o resto da vida. Né? O comer mal traz problemas na deficiência motora, tá? O sujeito é obeso, anda mal, etc., nunca vai se recompor, tem problemas de formação óssea, né? E tem problemas cardíaco, diabetes, etc., quando é adulto. Então, o nível de produtividade desse cidadão, se ele sobreviver, né, vai ser baixíssimo. Como é que resolve? Merenda escolar. Né? O governo acabou de fazer um dos gestos fundamentais, né, que é aumentar o valor da merenda escolar per capita e obrigar que a merenda contenha produtos da agricultura familiar. Por que isso é importante? Porque hoje a merenda estava entrando bolacha, né, água e sal, bolacha doce, salsicha, tudo que era mais barato para poder, com aquele pouco dinheiro que tinha, dar algo de comer para as crianças. E agora, com os recursos novamente liberados pelo governo, você compra produtos frescos, verduras, frutas, legumes, né, que vão para a merenda escolar. Essa foi a grande inovação, eu diria, na alimentação das nossas crianças, desde sempre no Brasil. Um mecanismo que assegura que em cada escola do Brasil você vai ter produtos na merenda vindo das proximidades, produtos frescos. Eu me lembro que no dia 3 de janeiro eu fui levar para o Lula uma bandejinha com a merenda escolar que era distribuída na época. Eram 5 bolachinhas, 3 salgadas e 2 doces, né? E um copo de leite em pó reconstituído. Isso era o que dava para as nossas crianças, né? No governo anterior, que não era um governo Bolsonaro. O que dava agora era algo até pior que isso. Né? Então, essa cena que você descreveu foi em 2003. 2003, janeiro. O governo anterior era o governo do Fernando Henrique. Exato. Que era um governo que tinha uma preocupação social, não é? Mas estava preso a um sistema de licitação. A merenda era igual em todo o país. Era licitado e quem ganhava, por coincidência, era um supermercado gigante da família Maluf. Né? Vários anos seguidos ganharam a licitação e distribuíam isso em todo o país. Imagina o que custava levar bolachinha de água e sal produzida em São Paulo, tá certo? Para a Amazônia, para o Nordeste, por exemplo. Tá? Então, grande parte dos recursos era de distribuição da produção. Agora, não. Com esse recurso, compras locais, você até barateia a merenda em alguns lugares, né? Além de enriquecer do ponto de vista nutritivo. Então, esse é o grande passo para melhorar a alimentação infantil e que reflete imediatamente na qualidade do aprendizado. Né? Há uma série de pesquisas feitas, né, pelo sistema educacional mostrando isso, uma melhoria do aprendizado das crianças que recebem essa merenda com produtos naturais. Graziano, só vou pedir um minuto, porque eu cometi... Foi muito atribulado o começo aqui. Eu cometi uma falha indesculpável, Kennedy, que eu não cantei qual é a nossa enquete que está no ar lá no YouTube. Estou 2 blocos atrasado, mas vamos lá então. Ficou assim a enquete. Kennedy, Lula prepara pacote de crédito anti-Banco Central
E a resposta do público: pacote econômico de Lula ainda está nebuloso, mas deveria taxar mais os ricos e incluir pobres no orçamento. Vamos ver quem ganha nessa disputa. Tem vários comentários já agora, Graziano, sobre o que você está falando. A Rúbia Paula Oliveira dizendo muito triste, o Antônio Carvalho dizendo a fome de hoje é consequência do governo anterior, os superimpostos, taxação, inchaço da máquina pública com aumento dos ministérios, prejuízo de bolsas não propiciam esse cenário. E o André Ribeiro: vai ser difícil reconstruir esse país depois do que Bolsonaro fez. E eu li uma reportagem, uma entrevista sua recente, se não me engano, para o Estadão, Graziano, na qual você dizia que ia ser mais difícil acabar com a fome hoje, em 2023, do que foi em 2003, quando você era parte do governo e o Lula assumiu pela primeira vez. Me explica por que é mais difícil? É por causa do tamanho, pela quantidade de pessoas? Quais são as dificuldades? Toledo, em parte pelo tamanho, né? Parte pelo tamanho. Hoje nós temos um volume muito maior. Em 2003, a nossa estimativa era de 40 milhões à época. E era uma estimativa, nós não tínhamos números. Você vai lembrar que no começo dos anos 2000 tinha um apagão, não tinha número nenhum, né? Então, nossa estimativa era uma projeção das PNADs anteriores e medido pela renda. Quem não podia comprar a cesta básica, você dizia que estava com fome, passava fome. Mas era uma aproximação, né? Hoje tem essa medida direta. Você pergunta às pessoas: você tinha dinheiro para comprar alimentos? Você comeu 3 refeições por dia? Quanto tempo você ficou sem comer? Essa é a insegurança alimentar hoje, né? Então, os dados são muito mais precisos hoje, né? E muito maiores. Muito maiores. Então, você descobriu... Então, eram em 2003, você 40 falou milhões. 40 milhões, mas numa metodologia diferente. Em Exato. 2004, já na mesma metodologia, esse número chegou a quanto? 65 milhões, pelo menos. Tá? A Folha, a Datafolha, sempre pergunta, né? Faltou comida? Faltou dinheiro para comprar comida? Essa é a pergunta básica hoje para identificar a fome comparada com os 40 milhões. Tá? E os números da Folha têm sido sistematicamente acima de 60 milhões. Tá? Então, quer dizer, hoje nós temos 20 milhões a mais do que os 40 que tínhamos antes. Complica. Mas eu te interrompi. Essa não é a única dificuldade extra. Não. Maior que isso é onde estão esses 65 milhões. Antes eles estavam no interior, nas zonas rurais, em cidades de 50 mil habitantes, menos de 100 mil habitantes. Hoje, a grande maioria está nas grandes metrópoles, periferias das metropolitanas. Então, nessas regiões, a pobreza ou a miséria não afeta só a fome, nem só as crianças, né? Então, é uma insuficiência de tudo, uma insegurança de tudo, né? Uma insegurança cidadã, né? O sujeito tem medo de ser roubado, assassinado, etc, etc. Não tem onde morar, um aumento enorme de população de rua ou em situações, né? Não tem acesso à água encanada, não tem acesso a uma série de outras coisas. Então, quando você aumenta um pouquinho a renda dessas pessoas, nem sempre essa renda vai para comer. Ela tem que ir para pagar a conta atrasada, ela tem que ir para pagar o aluguel do barraco, senão vai ser, né? Etc, etc. A nossa experiência em 2003 era que 85% a 90% do cartão Fome Zero, que valia R$50 na época, era a maior nota que nós tínhamos na época, né? E foi, né? 85% a 90% ia para comprar alimentos. E os outros 5% ia para comprar remédio e alguma outra coisa ali. Mas era para comprar alimentos, basicamente. Então, era uma injeção na veia, a distribuição de dinheiro. Hoje, eu não sou capaz de dizer, mas eu imagino que desses R$1.000, tenho visto aí inúmeras entrevistas, né? Inclusive na própria Folha, no Estado, né? No Globo. O Globo está dedicando muito a isso. A mulher tem lá uma lista de prioridades já para ela quitar de dívidas pendentes, etc, né? Tem que comprar gás,
tem que pagar isso, tem que pagar a escola das crianças, não é? Aluguel, então, material escolar, material remédio. escolar. Então, esses R$ 1.000 da Bolsa Família, hoje, não vão para comer, tá certo? Vão para resolver parte do problema da miséria urbana, que é uma situação muito mais grave, que inclui a fome. Tá? Então, não é uma injeção na veia, tá? Como a gente diz. Tem um terceiro elemento que eu reputo, talvez, mais ainda complicado. Havia unanimidade em 2003 que a fome era o grande problema, que era a grande prioridade. Não é? Quando o Lula falou que ia... nós tentamos na campanha muitos motes, emprego, né? Melhoria da qualidade de vida. Etc. Quando falou na fome, e foi na sequência de uma série de reportagens do Marcelo Canelas, na Globo, sobre a fome no Vale do Jequitinhonha, que termina com... essa semana, lamentavelmente. Exato, que termina com uma senhorinha, né, morta na porta de um casebre com a panela vazia. Né? A mulher morreu. Eles foram lá uma semana depois, a mulher estava morta. Né? Então, isso virou unanimidade nacional. Né? Tanto que, quando o Lula faz o chamamento para o Fome Zero, os sindicatos estavam lá, o Marinho foi presidente do Conceia, não por acaso. Né? Os empresários estavam lá, o Toninho Trevisan montou uma associação Fome Zero, que ele costumava dizer, olha, hoje na reunião tinha 65% do PIB. Então, você tinha um apoio empresarial fortíssimo e que fez uma importante diferença, não pelo que os empresários fizeram, mas pelo apoio político, por essa solidariedade que se criou. Tá? Quer dizer, a fome hoje não tem a mesma prioridade que tinha 20 anos atrás. De jeito nenhum. Pois é, mas você tem uma ótima relação com o Lula. Você já levou esse diagnóstico para o Lula, Graziano? Agora? Bom, o Kennedy, uma das coisas mais difíceis que o Lula está tendo que fazer é arbitrar as urgências dentro das prioridades, né? Então, você fez um plano de governo. Bom, chegar lá, não, tudo bem, está certo, vamos... A fome é prioridade, e dentro da fome a prioridade vai ser população de rua. Isso estava acertado. Aí, uma semana, 15 dias depois, aparece os Yanomami, que estavam esquecidos, né? E que, de repente, compuseram uma urgência ainda maior. E aí, quando você está engrenando nessa história do combate à fome, começam os desastres naturais e você descobre que, no orçamento, a linha de compra de cestas básicas emergenciais tinha sido apagada. Como eles não botaram dinheiro, zerou. E ela sai do orçamento. E, para entrar no orçamento de novo, precisa entrar via PEC. Tá certo? Então, essas coisas que foram acontecendo no desenrolado dos primeiros 100 dias aí que o governo está completando, né, tornam muito difícil você fazer hoje qualquer previsão. Né? Então, essa complicação, para mim, espelha muito maior. E tem um quarto problema que nós já conversamos. Hoje não se trata apenas de dar de comer. Tem que olhar a qualidade da alimentação. Né? Uma coisa, por exemplo, que me chama muita atenção, as pessoas que foram presas por estar roubando comida, vocês já viram o que elas estavam roubando? Comida industrializada de baixa qualidade. Né? Miojo e Coca-Cola. É inacreditável. Essa é a cesta básica, salsicha, miojo, Coca-Cola. Isso que mata a fome. E mata a fome de verdade. Quer dizer, ou sacia a vontade de comer, o desespero de comer. Sacia a vontade. Exato. O termo correto é esse, sacia a vontade de comer. Agora, Graziano, o que dá para fazer no curto prazo para tentar saciar essa fome? Olha, eu acho que o governo está dando os passos acertados, né? Primeiro, de recompor toda uma estrutura que foi montada e que foi desarticulada, né? Foi destruída. Né? O governo anterior zerou
uma série de programas, por exemplo, o programa de compra de alimentos da agricultura familiar, que é importante, que termina na merenda, em grande parte. Não é? Mas também recompôs aí a sociedade civil. O Brasil tem uma das maiores articulações da sociedade civil no combate à fome, um dos países mais adiantados nesse sentido. O CONSEA é uma instituição que articula essas entidades. Né? Conselho de Segurança Alimentar. Isso, e nutricional. Desde a CUFA, né, que faz a distribuição de cestas básicas nas favelas, o MTST, que faz as cozinhas comunitárias, né, etc. Isso tudo tem uma articulação social, hoje, de novo, reunida em torno do Conselho, e que estavam dispersas. Né? Isso é muito importante, é uma contribuição fundamental. Porque, às vezes, você tem o produto e não tem como distribuí-lo rapidamente. Encontrar a pessoa com fome não é fácil. Né? A fome é sempre uma coisa escondida, principalmente no Brasil. Sempre foi, tradicionalmente, uma coisa que se ocultou. Né? O Brasil chegou a ter campos de concentração de famintos no Nordeste, durante as grandes secas, para evitar que eles chegassem nas capitais regionais, Fortaleza, Recife, etc. Né? Fazia campo de concentração, prendia o retirante, né? Antes dele chegar na capital. Não dá ideia, porque a gente está numa fase perigosa, viu? Alguém ainda pode tentar ressuscitá-la. Graziano, infelizmente, a gente está chegando aqui ao fim do nosso tempo. Poderíamos ficar falando sobre esse tema por muito mais tempo, que assunto não falta, mas a gente vai ter que chegar na nossa síntese, né? Para aquela pergunta inicial, qual o tamanho da fome do Brasil, o que fazer para saciá-la? Eu tenho uma ideia, pelo que você falou, a resposta poderia ser, são 125 milhões de famintos ou mal alimentados que dependem de que o país volte a tornar a fome uma prioridade, né? Uhum. E Toledo, tem outra coisa que é importante dizer, né? Todas essas políticas de segurança alimentar e nutricional, eu digo que são atores coadjuvantes. Né? O ator principal é o crescimento econômico e distribuição de renda. Então, você poder elevar o salário mínimo, que foi a grande política, né, nos governos Lula e Dilma, que você eleva o piso da distribuição e não só beneficia quem trabalha e ganha o salário mínimo, mas todo aquele setor informal, flanelinha, faxineira, todo aquele tem pautado o seu salário por esse piso que é elevado. Você melhora a renda dos setores mais pobres da população. Nós vimos, Lula tentou dar um salário mínimo maior, a dificuldade foi grande, não conseguiu chegar no que as centrais sindicais queriam, que era a reposição completa da inflação que foi tirada, né? Mas espero que isso possa acontecer no próximo ano. Esse é o caminho. Muito bom, Graziano, você já deu o mapa, agora a gente volta a falar daqui a algum tempo para ver se o mapa está sendo seguido ou não. Muito obrigado pela sua participação aqui no Análise da Notícia, espero vê-lo novamente em breve. Eu que agradeço, estou à disposição. Grande abraço.